debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, ó gloriosa e bendita. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Diga para seu irmão aí do lado, até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando, meus amados irmãos. Às vezes a gente fala, mas um ano se passou, mas para nós que caminhamos com o Senhor, nos sustentando a cada dia, não é só mais um ano que passou, mas é essa certeza de até aqui o Senhor nos ajudou. Fala mais uma vez, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero me direcionar especialmente para quem está em casa, espalhados pelo Brasil, por este mundo afora. Você também que está aqui no Rincão, que nós estamos na reta final para chegarmos aos 100% do projeto Dai-me Almas. E para começar a introduzir essa partilha da palavra, eu queria, junto com os meus irmãos que estão aqui servindo nesse acampamento, estender a mão e dizer para você, nós precisamos da sua ajuda. Você pode falar isso para o povo que está em casa? Então fala bem forte junto comigo. Nós precisamos da sua ajuda. Terminando o dia de hoje e o dia de amanhã, gente, falta só 6%, é possível? É possível, isso, pode aplaudir nosso Senhor. É possível e de forma rápida e prática, é simples. pix.doação@cançãonova.com. E os nossos irmãos vai ficar deixando aí na TV para que você que não estiver conosco nesta tarde, durante a noite, com o show que vai ser maravilhoso, encerrando o dia com a Santa Missa, possa ir convidando quem está em casa a contribuir conosco, porque até aqui o Senhor nos e vai continuar nos ajudando, porque nós estamos com o Senhor e Ele conosco. Meus amados, a partilha desse momento tem como tema, é preciso aprender a recomeçar. E eu quero lembrar aqui uma frase de São José Maria Escrivá, que ele diz assim, começar e recomeçar é coisa de santos. Olha só, começar e recomeçar é coisa de santos. Imagine se o Padre Jonas tivesse desistido de recomeçar a cada perrengue que ele viveu na sua vida, nós não estaríamos aqui sentados nesta profecia. Mas foi um homem que recomeçou em tudo na sua vida de uma maneira diferente. Porque ele não recomeçava sozinho, ele recomeçava com o Senhor. Porque, meus amados, Deus, Ele é especialista em recomeço e Ele nos oferece novas oportunidades. Mas exige de nós uma atitude de desapego ao passado e um foco novo que Ele diariamente vai fazendo em nossa vida. É exigente e o segredo está em nós nos desapegarmos, porque todos nós, de maneira geral, não escapa ninguém. Nós enfrentamos falhas, nós enfrentamos perdas ou situações que nos fazem sempre desejar voltar atrás e começar tudo de novo. E a gente não pode viver o ontem, pode? Não. Mas a vida, ela nem sempre segue esse caminho linear. É cheio de desvios, é cheio de desertos, é cheio de ermos.
O caminho, o nosso caminhar na estrada da vida é assim. No caminho, os obstáculos são inevitáveis na jornada da vida. Por exemplo, na nossa prática diária, aqui na comunidade, a gente, finais de semana, viaja muito por esse Brasil afora, ministrando retiros, encontros, congressos, que a Igreja do Brasil e Fora do Brasil nos convida, todos os missionários da comunidade Canção Nova, para fazer esse serviço. E o aeroporto mais próximo de nós é o Alívio de Guarulhos. E a equipe de eventos prepara toda uma organização para chegarmos até o nosso destino. E sempre pontua um horário a mais por causa dos imprevistos, que por mais organizado que sejam eles, acontecem. Nós já tivemos caso de perder o voo porque houve um imprevisto, quase chegando no aeroporto, de um acidente que travou tudo, ninguém entrava, ninguém passava. Alguém contaria com um imprevisto desse? Então, na nossa vida, claro, nós precisamos caminhar, mantendo a organização da nossa vida, com tudo que a gente planeja, deseja fazer, mas sempre vão aparecer obstáculos que são inevitáveis. Nenhum de nós sabemos o dia de amanhã, sabemos? Nós estamos fazendo esse retiro espiritual de final de ano, nos preparando para adentrar nesse ano novo na presença de nosso Senhor. Nós temos uma programação organizada, que foi rezada, que foi pensada para este retiro. Mas nós não sabemos do amanhã, ainda que esteja organizado e programado, porque pode aparecer, tanto na nossa vida, como na vida de vocês que estão aqui, os que estão na estrada a caminho para vir passar a virada do ano na Canção Nova, os que estão nos acompanhando, pode aparecer algum obstáculo que não estava programado, mas aconteceu. Mas o maior obstáculo que pode acontecer em quem deseja recomeçar, ou num processo de recomeço, não é a ausência de oportunidades, mas a nossa incapacidade de nos desapegar do que ficou para trás. Isso é que pode nos travar, porque às vezes a culpa, a mágoa, o ressentimento, os fracassos, ou até mesmo as glórias, o sucesso, sei lá, passado, pode nos fazer aprisionados e nos paralisar olhando para trás, olhando para aquilo que já passou. Mas a palavra de Deus nos ajuda e nos orienta a dar um norte para recomeçar a nossa vida. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Quem está com a Sagrada Escritura pode pegar. Quem está acompanhando de casa, anote. Você que trouxe aí sua palavra, gente, não tem como vir fazer retiro na Canção Nova sem trazer a Bíblia. Levante sua Bíblia aí para eu ver. Isso aí, povo de Deus, isso aí, pode levantar. Isso. Quem está em casa ainda dá tempo. Você pegar a sua Bíblia, vou repetir. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudade das coisas do passado.
Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora. E vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus que nos ajuda, nos impulsiona a recomeçar, porque esta palavra que nós acabamos de ler, nós vamos explorar as lições essenciais sobre como Deus nos capacita a recomeçar. Então, a primeira coisa é: a ordem de Deus é desapegar-se do passado. Repete comigo: a ordem de Deus é desapegar-me do passado. Gente, Deus não está nos pedindo para ignorar a nossa história, para ser indiferente com a nossa história, mas para não ficarmos presos a ela, ao que passou, ao que está lá, que talvez nos feriu, nos magoou, ou rola aí na alma esse aperto por causa desse sentimento de culpa, a ponto de perdermos o presente e o futuro que Deus nos prepara, que a gente não sabe, mas também não confia, porque está preso lá no passado. Veja, São Padre Pio nos ensina que o nosso passado precisa estar mergulhado na misericórdia de Deus. E no presente eu preciso declarar que a minha vida está centrada no senhorio de Jesus. E o que é que acontece com o meu futuro? O meu futuro pertence à santa providência de Deus. Para você não esquecer, nessa onda de calor que o Nordeste está passando, o Sudeste está passando, o Nordeste já é quente, mas tem o mar, a brisa. Aqui no fundo do Vale do Paraíba é bom porque a árvore está durinha, nem balança. Então você não imagina o calor, mas está melhor estar aqui centrado no que o Senhor quer ou ficar preocupando com calor, né? Porque quanto mais a gente se agita, mais quente fica. Então, para a gente não esquecer, porque o calor dá uma moleza no corpo, não é verdade? Faz assim comigo: o meu passado, eu mergulho na misericórdia. Agora eu quero ver bem forte, pode ficar melhor: o meu passado, eu mergulho na misericórdia. Porque o meu presente, eu declaro, Jesus, Ele é o Senhor. E o meu futuro pertence à providência de Deus. Não vai esquecer. O passado está mergulhado o presente, quem manda é Jesus, o seu senhorio, de declararmos todos os dias: Jesus é o Senhor do meu presente, do meu dia, do que eu vou fazer, do que eu vou realizar, dos meus compromissos, porque o meu futuro pertence à santa providência de Deus que rege todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus já nos dá a dica: não vos lembreis das coisas passadas. E isso inclui tanto os nossos erros como as nossas culpas que nos aprisiona, quanto os nossos sucessos também. Aquilo que é confortável, que de outrora eu vivi, e aí eu quero que seja do mesmo jeito. E se eu fico presa lá, eu não vou avançar. E com relação a tudo aquilo que foi erro, fracasso, culpa, eu preciso buscar fazer uma revisão de vida. Hoje de manhã o padre Roger, pregando, já falou sobre isso. Fazer uma revisão de vida.
aceitar para doer menos o que eu errei, as bolas que eu dei fora, fazer uma boa confissão, uma limpeza espiritual, para ter um coração livre, liberto para avançar. Eu preciso caminhar para avançar. Avançar onde eu quero chegar? No Senhor, no céu. E eu não posso trazer esse entrave na minha vida, porque quem está com entrave vai recomeçar como? Não tem como ter recomeço com uma vida cheia de entraves. O passado, ele seja ele bom ou ruim, não pode definir o nosso futuro. Não pode, meus amados irmãos, porque a própria palavra de Deus nos impulsiona na esperança, quando o profeta diz: eis que faço uma coisa nova. O profeta falando o que Deus mandou ele falar para o seu povo. Porque Deus, Ele é um Deus de novidade, de renovação, de restauração, de revitalização. Ele tem um plano de restauração e um novo ciclo para cada um de nós, quando eu assumo começar com Ele. Porque uma coisa é eu começar sozinha de qualquer jeito. A outra é eu desejar recomeçar com o Senhor. E quando eu vou entrando, mergulhando aqui na palavra, nesses 2 versículos que trazem as dicas para com o Senhor recomeçar a minha vida, eu vou percebendo que Ele está dizendo que no deserto Ele abre um caminho. E que nessa terra seca Ele vai rasgando para jorrar um rio, porque o recomeço não significa a ausência de dificuldades, não. O recomeço não significa, não, vou recomeçar, acabou minhas dificuldades, não. O Senhor está fazendo a promessa, mas Ele está dizendo, vai ter o deserto, mas o deserto Ele está. A terra seca, Ele rasga e abre um rio. Mas a providência e o poder de Deus está no meio das dificuldades. E quem faz eu ficar enfrentando a cada dia um recomeço com o Senhor é a fé. Ele abre o caminho aonde parece que não vai haver saída. E quando chega esse final de ano, encerrando um ciclo, quantas pessoas que ficam amarguradas, que olham para trás e falam, eu não vivi nada, não aconteceu nada de bom, o próximo ano eu quero que seja diferente, e aí começa tudo de novo e nada muda, nada. Por que, meus amados irmãos, ficaram parados ou em si mesmo, ou não se abriram para a novidade que Deus tem para cada um de nós? Recomeçar com o Senhor não significa que não teremos problemas, que não passaremos com dificuldades, mas eu preciso recomeçar com Ele, porque quando eu recomeço com o Senhor, eu vou ter uma garantia. Na dificuldade, Ele vai estar comigo. No deserto, Ele vai estar comigo. Se eu atravesso o vale tenebroso, eu não vou estar sozinha, porque quem me garante que eu vou sair desse vale tenebroso é o Senhor, porque Ele vai estar segurando na minha mão e eu na mão dEle. Simples assim, mas às vezes, o que é que me impede de trilhar esse caminho, essa liberdade? Porque eu quero que seja com a minha força. Eu quero que seja só do meu jeito. E quando eu quero com a minha força, do meu jeito, eu vou endurecendo e vou travando a possibilidade da novidade que Deus tem para realizar em mim todos os dias, em você
todos os dias. A base do nosso recomeço é a esperança. A base é a esperança, porque na esperança que nós vamos crescendo com o Senhor, a fidelidade de Deus está ali presente, nos garantindo que aconteça o que acontecer, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. O livro das Lamentações, capítulo 3, anota aí. Capítulo 3, versículo 21 a 23. Nós vamos ver nesses versículos também a base da nossa esperança. Porque o Senhor diz assim: gravei tudo isso em minha mente, aí está a minha esperança. Qual é a esperança? A bondade do Senhor sem fim. Misericórdia que não se acaba. Hoje e sempre, Ele está renovando sua grande fidelidade. Por isso que a base da esperança é a fidelidade de Deus que mantém sobre nós a sua misericórdia, embora a gente não mereça. Mas a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela não acaba. Quando o recomeço parece impossível, devido à profundidade da dor, do trauma, da culpa, ou desse sentimento de fracasso, a nossa esperança precisa estar firmada na natureza imutável de Deus, porque Ele não muda, nós é que mudamos, nós é que fugimos dEle, que nos abandonamos, ou até esquecemos, ou lembramos só quando a coisa aperta, mas Ele está ali derramando sobre nós essa misericórdia que não se acaba. A natureza de Deus é o amor, é a sua misericórdia, e isso nunca será mudado. E eu preciso me aproximar e me apropriar dessa força imutável do caráter de Deus, que é o amor, a bondade e a misericórdia. Meus irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque olhando para a nossa história, olhando por aquilo que nós vivemos no passado, ou estamos vivendo, uma situação difícil, longe de Deus, é só olharmos o mundo como está. Olha a situação das famílias, olha a situação da juventude, olha a situação como o mundo está. Tirar a vida do outro parece que virou brincadeira. Dá desespero você olhar um jornal, porque as notícias, elas são cada vez mais piores. É bem difícil, mas a misericórdia de Deus está a nosso favor, porque se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, diante desse mundo sem Deus, como nós estaríamos? Como nós estaríamos? É por isso que nós precisamos recomeçar. E esse recomeço não se baseia nos nossos caprichos. Esse recomeço não é pela força simplesmente da minha vontade, mas é na infinita, e precisa ser, na infinita misericórdia de Deus que não se esgota. Eu e você estamos em um retiro espiritual, nos preparando para este ano que chega de 2026. E que nesse retiro eu possa caminhar para buscar esse recomeço de uma conversão genuína do meu coração, de uma luta ferrenha para cada vez mais abandonar os pecados.
de cada vez mais buscar Jesus Cristo nosso Senhor. E aí a gente faz lembrar, quando nós olhamos para a misericórdia da igreja, a misericórdia de Jesus Cristo, um santo da igreja que teve uma vida miserável, embora extremamente inteligentíssimo, Santo Agostinho de Hipona, minha gente, teve uma vida terrível. A mãe rezou 30 anos pela conversão, pelo recomeço deste homem, não pela sua capacidade intelectual somente, mas um recomeço com aquele que transforma tudo e que pode transformar tudo. E aí ele vai dizer, olhando para a misericórdia: tal era a minha vida, mas meu Deus, poderia isso chamar-me de vida? Ele, olhando para a vida dele, ele pergunta: poderia eu chamar isso de vida? Mas tua misericórdia fiel pairava de longe sobre mim, em quantas iniquidades me corrompia. Para dizer, meus amados, que enquanto nós estamos com uma vida corrompida por causa do pecado, de longe está olhando para nós a misericórdia de Deus, que quer e deseja alcançar a todos, como alcançou a vida de Santo Agostinho. É por isso que Deus quis que aqui tivéssemos o santuário do Pai das Misericórdias, para justamente expressar esse alcance da misericórdia que está com o seu olhar, com a sua mão sobre nós, para nos alcançar. Hoje e sempre, e em cada manhã, está se renovando a sua grande fidelidade sobre nós, que é a sua misericórdia. A cada manhã, a cada dia, minha gente, é uma prova da fidelidade de Deus e uma nova oportunidade que Ele nos concede. É uma graça diária. Quem toma remédio contínuo e vai precisar tomar até Jesus voltar, ou você voltar para Ele, sabe que você não pode ficar um dia sequer sem tomar, não é assim? Pois é, a misericórdia de Deus na nossa vida, ela é uma dose diária, que é derramada sobre nós, e eu preciso me apropriar dela, e eu preciso pela fé clamar, pedir, e não ter medo de me lançar nela, meus amados irmãos, porque Ele está derramando para que de fato eu recomece dentro dos perrengues que eu passo, dentro dos meus pecados, recomeçar com o Senhor, que faz nova todas as coisas e que não me puxa para trás, pelo contrário, me impulsiona para ir para frente. Não é assim que a gente faz com uma criança quando está aprendendo a andar? A gente dá até assim um empurrãozinho para ela dar os passinhos e ir para frente? Deus diariamente faz isso conosco, para darmos passinho e irmos para frente. Só que eu preciso ter a atitude de quem deseja recomeçar, de quem deseja querer um recomeço não sozinho, mas com o Senhor, de quem deseja um recomeço não para bater cabeça, para afagar os meus egos, mas para fazer a vontade de Deus, para me lançar com confiança na vontade de Deus. O capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, a partir ali dos versículos 11, vai trazer para nós a história dos 10 leprosos. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro,
pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, meus amados, que a próxima dica que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos recomeços que precisamos ter na nossa vida é a gratidão. É o agradecimento. É a coragem de glorificar a Deus. Todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Porque o recomeço com gratidão, o recomeço glorificando a Deus, completa a obra dele em nós. Foi no caminho que o Senhor o curou. Quando eles estavam a caminho, que eles perceberam que estavam curados, mas só um voltou para agradecer. Talvez você está no caminho, talvez você está nessa sequência, nesse caminho, procurando dar passos novos em direção ao Senhor. Mas precisa a cada dia que você avança com o propósito de recomeçar com o Senhor na tua vida, na tua história, você agradecer, você louvar. Não espera para louvar quando a coisa estiver boa. Não espera, porque parece que louvor só acontece quando está tudo muito bem, não é verdade? Não, se está bem eu vou louvar. Às vezes até nos encontros fala momento de louvor. Aí o povo pensa que o momento de louvor é quando a gente pula, sapateia, quando a música é animada. O momento do verdadeiro louvor é diante daquilo que nós agradecemos, louvamos, bendizemos a Deus com a nossa verdade, com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos passando. Eu preciso dar glória a Deus. Eu preciso glorificar e bendizer ao Senhor. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E trazer à memória o que me dá esperança é lembrar dos feitos do Senhor na minha vida, embora eu não mereça, por causa dos meus pecados, mas por causa da sua misericórdia, Ele derramou toda a bênção e derrama toda sorte de bênção sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a Canção Nova, sobre a tua também. Então assume o que o Senhor está fazendo. Faça memória dos feitos do Senhor para você recomeçar. E deixa brotar do teu coração o louvor. Gente, hoje o Padre Roger perguntou: e aí, está tudo bem, Salles? Eu falei: tá, nas lutas e nos perrengues, mas está tudo bem. Se tem luta, está tudo bem. Se tem perrengue, está tudo bem. Por que o Padre Jonas falava, nos ensinava? Quem não adorar não vai aguentar. Porque para aguentar nós temos que adorar. Fala para teu irmão aí do lado: para aguentar temos que adorar. E olha, minha gente, precisamos aprender a pedir ao Espírito Santo o dom da oração, do louvor, o dom da gratidão. É dom.
E Ele quer dar de graça, derramando sobre nós. Senhor, me dê o dom do louvor, da adoração, da gratidão, para que eu possa te louvar na hora da dor e na hora da alegria. Olha, no Natal eu passei uma dificuldade, um perrengue, que a impressão que eu tinha é que um trem descarrilhou, estava descendo uma ladeira e eu segurei para tentar sustentar. É possível? Não é? Porque se eu fosse consertar, segurar, eu ia junto e ia me acabar. Então, o que foi que eu fiz? Soltei o trem descarrilhado e deixei ele descer. E levantei a minha mão e falei: Senhor, segura a minha mão para que eu não possa me perder. E nós tínhamos marcado um almoço de família. E a minha filha Tuane falou assim: mãe, se eu fosse a senhora, desmarcava o almoço. Sabe qual foi a minha resposta? O silêncio. Porque, meus amados irmãos, às vezes o silêncio é a melhor resposta que nós precisamos dar. E no meu interior, naquela frustração, eu comecei mentalmente a louvar e glorificar a Deus. Eu comecei mentalmente a falar: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, não é nada diante do Teu poder. Eu só quero render graças ao Teu nome. Eu só quero dizer que Tu és maravilhoso. Eu só quero glorificar, porque Tu és bom e a Tua misericórdia está sobre mim, sobre a minha casa, sobre os perrengues que a gente passa, sobre os ataques que Satanás dá de todos os lados, para não deixar que a gente recomece com Deus. Ele quer que a gente recomece. Sabia que o demônio quer que a gente recomece? Ele também quer que a gente recomece. Agora, o desejo dele é que a gente recomece sem Deus, para ele ficar de longe aplaudindo o estrago que seria na nossa vida. Por isso que, em várias situações que nós vivemos, dê o silêncio como resposta e comece a louvar. Dê o silêncio como resposta e comece a agradecer a Deus. Dê o silêncio como resposta e comece a exaltar aquele que é todo poderoso. Porque, gente, o melhor exorcismo para os ataques do demônio é o louvor a Deus. Ele não aguenta uma alma que louve a Deus. Por isso que o louvor tem que ser na hora da dor, na hora da frustração, na hora do medo, na hora da culpa, na hora de tudo o que aparentemente parece que não está bom. Nós precisamos louvar. Sabe por quê? Porque tudo o que nós vivemos e passamos, houve uma permissão no céu para nós vivermos. Se eu não vou deixar de louvar e agradecer, eu vou perder a oportunidade da manifestação de Deus acontecer na nossa vida e sobre as situações que nós passamos toda hora, minha gente. É o coração grato. A ingratidão, sabe o que a ingratidão faz? A ingratidão nos impede de reconhecer a mão de Deus na nossa jornada, no recomeço da nossa vida, na restauração que o Senhor faz diariamente. É só a gente abrir a boca e pedir: Senhor, segura na minha mão, para que eu não me perca, mas que eu recomece com o Senhor me levando pela mão, todos os dias. E a outra coisa, aprender a recomeçar é uma necessidade da nossa vida. É a cada manhã, vai dizer o livro das Lamentações, a cada manhã o Senhor faz nascer o sol. Hoje e sempre está se renovando a sua fidelidade, a sua misericórdia sobre nós. Então eu preciso, porque é uma necessidade,
É um processo que começa ao escolhermos focar na fidelidade de Deus a nosso respeito. É um recomeço. É Jesus, é Ele que oferece um recomeço diário com Ele na nossa vida. É um recomeço diário com Ele na nossa vida, pela fé que nós temos em seu sacrifício, que apaga os nossos pecados e que nos dá uma vida nova. Repete comigo: Jesus Cristo, eu necessito desta vida nova que o Senhor quer me dar. Minha gente, e o Senhor dá. E esse solo que você pisa, esse solo eucarístico, essa terra de misericórdia, essa casa de Maria, aqui o nosso pai fundador, o Padre Jonas, declarou que é o lugar do epicentro, do batismo no Espírito Santo, porque é Ele que faz recomeçarmos a trilhar um caminho de uma vida nova em Cristo Jesus. Ele quer nos dar uma vida nova no poder do seu Espírito. Você quer? Você deseja? Então não perca tempo, fique de pé. Coloque sua Bíblia na cadeira, vai levantando o seu braço e vai falando: Jesus, eu necessito dessa vida nova. E eu estou no lugar certo agora. Eu desejo e peço o batismo no Espírito. Para que a minha vida se transforme. E eu possa ter esta vida nova que Cristo quer me dar. No poder do Espírito. Levanta bem alto, levanta bem alto, deseja, peça para você, peça quem está na sua casa, você que acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Não existe distância para o poder e a manifestação da glória de Deus aonde você está, meu irmão, escutando, vendo. Recebe o Espírito Santo de Deus, recebe ser batizado no Espírito em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem Espírito Santo. Ora no Espírito, ora, pede. Eu quero ouvir a sua voz. Isso, meu irmão. Pede, coloque a mão na sua cabeça e fala para Jesus: Jesus, eu preciso de uma transformação da minha mentalidade, Jesus. Retira da minha cabeça, da minha mente, da minha estrutura psicológica, emocional, cognitiva, o paganismo, o mundanismo, porque eu quero uma vida nova que só Cristo pode me dar. Derrama, Senhor, sobre a minha mente o teu Espírito. Transforma, Senhor, a minha mente no poder do teu Espírito. Cantemos ao Espírito Santo de Deus sobre nós. Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Declare, declare. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Erga os seus braços, declara, e a
lado. Isso, serra a fileira aí. Junta isso. Isso. Coloca a mão no ombro desse teu irmão. Diga para ele, olha, nem ouro nem espada eu tenho. Ouro nem espada eu tenho. Não tenho prata também. Não tenho prata também. Não tenho poder nenhum. Não tenho poder nenhum. Nem tenho força. Nem tenho forças. Mas o que eu tenho eu posso te desejar. Mas o que eu tenho eu posso te desejar. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Recebe Santo. o Espírito Para Santo. ser batizado no Ser Espírito batizado Santo. em nome de Porque Jesus. Jesus, que é o Senhor, quer derramar sobre nós o seu Espírito. Derrama, Pai Segura na amado, mão em desse nome de irmão e canta mais uma vez. Jesus, Ele é o Senhor. Com autoridade. Vai! Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Na tua vida, nos teus problemas, na canção nova do Brasil. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Eu quero ouvir você cantando. Jesus é o Senhor, com toda a força do seu coração. Proclame. Jesus vai proclamando mais uma vez esta verdade. Jesus é o Senhor. Jesus da tua casa, da tua história, do teu recomeço. Incomparável. Esse nome que cura, que liberta. é o nome de Jesus, que nos dá o seu Espírito. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Respira fundo. Lembra aí dos teus perrengues? Lembrou, Milena? Nossa, Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Quem tem perrengue aí, fala, eita, eu tenho. Falou coisa boa. Oh, coisa boa. Fala assim, perrengue. Perrengue. Ah, perrengue. Eu vou te dar uma notícia, perrengue. Vou te dar uma notícia, Berrei. Eu tenho. Não, é cantando. Cantando. Eu tenho um nome poderoso, maravilhoso, que destrona o perrengue. Não terei mais medo Não terei mais medo dos perrengues. dos perrengues. Quando ele vier, Quando ele vier, eu vou dizer. eu vou Respira fundo. Jesus